Nós nós revendemos máquinas e equipamentos. Então a gente trabalha hoje com dois grandes fabricantes, que é a Leapfrog e a Intances. Leapfrog é holandesa, Intances da China. As máquinas da Intances são 4 modelos diferentes e são modelos de máquina com câmara aquecida para poder trabalhar com materiais de alta performance, alto desempenho, demandas térmicas, estruturais, mecânicas, enfim. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado. E a Leapfrog, ela tem uma máquina, ela é uma semi-industrial, vamos dizer. Tem também os materiais, então a gente trabalha revendendo insumos, então a gente tem desde do PLA, que é o material mais comum na impressão 3D de filamento, né? Passa por materiais carregados com fibra de carbono, tem o próprio PIC, PKK, entre outros materiais, tem o Ultem, né, que também é um material bastante utilizado para aplicações de engenharia, na indústria aeroespacial e médica, policarbonato, e o aço inox, que hoje a gente encontra ele disponível em filamento e pode ser usado também nas impressoras de polímero, né? E depois de um tratamento térmico, a gente tem a peça em aço. Agora, bom, se o cliente não quer comprar uma máquina, se o cliente não quer alugar uma máquina, se o cliente precisa de um componente, prefere comprar esse componente, a gente também presta serviço. A gente tem hoje 2 máquinas que ficam em demonstração no nosso showroom e que não é incomum, a gente faz amostras, né, para quem tem interesse no equipamento e também presta serviço. Então, eventualmente, alguém vem com uma questão, um design, precisa de um projeto, precisa de um componente, a gente também imprime esse componente. E por último, em termos de serviço, a gente também procura trabalhar de uma forma mais ampla. Então, muitas vezes tem empresas que tem todo um almoxerifado com peças de reposição para manutenção industrial, e a gente procura fazer um diagnóstico e vai conhecer todos esses componentes em estoque no almoxerifado de manutenção e determina, a partir desses componentes, quais seriam interessantes tê-los no almoxerifado digitalmente e não fisicamente, né, para que você possa imprimir a peça de reposição depois. Então, esse é um trabalho mais de consultoria que a gente faz e ajuda também a alavancar a entrada da manufatura aditiva como uma tecnologia de inovação dentro das empresas. Alguns casos aí que a gente tem em relação à aplicação do equipamento e a aplicação em si. Então, berços, né? Berço é um negócio líquido e certo, né? Eu estava falando com o Luiz Carlos aqui no começo, ele falando de ferramental, de dispositivos de controle, falando de chapelonas, né? São componentes que têm formas geométricas não muito simples, combinações de arcos, raios, né? E que na usinagem ficaria talvez mais caro, talvez não com certeza, e aí é quando cai como uma luva para impressão 3D, né? Isso aqui é um caso de um berço utilizado numa linha de montagem de hidrômetros. Então esse berço era feito em aço 1045 usinado, e a peça em latão, né, a peça da linha que vai passando. E o que era ruim é que, como era em latão e o berço em aço, de vez em quando você machucava a peça em latão, além do que era um ambiente úmido, então tinha corrosão que sempre atacava o berço, né? A gente fez 3, 4 peças dessas, e que ficaram muito mais baratas do que uma só, ficou pronta muito mais rápida, e ainda em um material que oferecia resistência e não agredia o latão. Então, esse é um exemplo interessante. Isso aqui é uma poliamida com fibra de carbono, que é um material coringa também em polímero para impressão. Aqui é um exemplo em inox, né? Isso aqui é uma bucha, é uma
uma porca de um fuso, mecanismo de porta de ônibus. Então, dada a complexidade da peça e tal, a gente fez um protótipo dessa peça impressa. Vocês veem que a peça, quando sai da impressora, ela sai um pouquinho mais, que a gente chama de peça verde, e depois de um processo térmico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, a gente tem a peça em aço inox, né? Então, esse foi um caso interessante também. A gente imprimiu essa peça em menos de 24 horas, e depois mandou ela para o forno, mais 24 horas ela estava pronta. Aqui é um berço também, um berço feito com várias peças, por causa do tamanho das impressoras, a gente fez em pedaços e montou, né? Esse berço, se fosse feito em aço, alumínio, usinado, soldado, etc., ele ficaria muito mais caro e demoraria muito mais para ficar pronto, muito mais tempo, né? Então a gente fez nas várias peças e montou. E aí alguns clientes da Materializa, a Tenaris, o Confab, Astra, Aliagem, então na área metalúrgica, construção, automotivo, enfim. É infinita, a aplicação da aditiva é infinita. Em todo lugar existem oportunidades para.